O total de segmento de retas com vértices nesses n pontos é dado por combinação de n 2 a 2. Desses combinação de n 2 a 2 segmentos obtidos, n deles não são diagonais e sim lados do polígono. Portanto, o número de diagonais é dado por combinação de n 2 a 2 menos n. Aplicamos a fórmula para a combinação de n 2 a 2. Desenvolvemos o fatorial de 2 e, convenientemente, o fatorial de n. Cancelamos o fator comum n menos 2 fatorial. Reduzimos ao mesmo denominador a diferença entre as duas frações. Evidenciamos o fator comum n. E assim chegamos à fórmula para o cálculo do número de diagonais de um polígono de n lados, que é d igual n que multiplica n menos 3 sobre 2. Inicialmente, dispomos 10 traços intercalados por uma sequência de 9 zeros. Os traços em número de 10 são as possíveis posições para os uns, num total de combinação de 10, 7 a 7. Aplicamos a fórmula para o cálculo de combinação de 10, 7 a 7. Em seguida, desenvolvemos 3 fatorial e, convenientemente, o 10 fatorial. Em seguida, após cancelarmos 7 fatorial e efetuar os cálculos, obtemos o valor 120. Daí a resposta, podemos colocá-los em sequência de 120 maneiras diferentes. Para efeito de raciocínio, diferenciamos um dos As colocando asterisco nele. Com essa diferenciação, teríamos um total de 3 fatorial permutações. Como tal não ocorre, temos apenas a metade, ou seja, 3 permutações. Do total de n elementos, escolhemos n1 deles, todos iguais a 1, e os demais, todos distintos entre si e distintos de A1. Assim, cada permutação dos n elementos é uma n-tupla ordenada de elementos, em que deve constar n1 elementos iguais a A1 e os restantes n menos n1 elementos distintos e distintos de A1.
Das n posições que existem na permutação, escolheremos n menos n1 delas para colocar os elementos todos distintos de A1. Existe um total de combinação de n menos n1 a n menos n1, modos diferentes de escolhermos essas posições. Assim, para cada n menos n1 posições, existem n menos n1 fatorial maneiras em que os n menos n1 elementos podem ser permutados entre si. Assim, para cada combinação de n menos n1 a n menos n1, temos n menos n1 fatorial, num total de n menos n1 fatorial que multiplica combinação de n menos n1 a n menos n1. Aplicamos a definição para o cálculo da combinação de n menos n1 a n menos n1 e em seguida cancelamos o fator comum n menos n1 fatorial. Obtivemos assim o valor n fatorial sobre n1 fatorial. Teremos assim um total de permutação de n1 a n1 que é igual a n fatorial sobre n1 fatorial. Consideremos agora esses n elementos, dos quais n1 são iguais a A1, n2 são iguais a A2, n3 são iguais a A3, etc, etc, np são iguais a AP. Então, a permutação desses n elementos com as repetições sugeridas é dada por n fatorial sobre n1 fatorial vezes n2 fatorial vezes n3 fatorial, etc, etc, vezes np fatorial. Temos um total de 8 mais 4, ou seja, 12 sinais, sendo que mais aparece 8 vezes e menos aparece 4 vezes. Aplicamos a fórmula para permutações com elementos repetidos. Aplicamos a fórmula para o cálculo de permutações com elementos repetidos. Desenvolvemos 4 fatorial e 12 fatorial de uma forma conveniente. Após cancelar o fator comum 8 fatorial e efetuar os cálculos, encontramos o valor 495. Portanto, a resposta é: podemos colocar de 495 formas diferentes.
Temos ao todo 6 algarismos, dos quais 2 aparece 2 vezes e 3 aparece 3 vezes. Aplicamos a fórmula para permutações com elementos repetidos. Aplicamos a fórmula para o cálculo de permutações com elementos repetidos e em seguida desenvolvemos o 2 fatorial e o 6 fatorial convenientemente. Após cancelar 3 fatorial e efetuar os cálculos, encontramos o valor 60. Então, respondemos que podemos formar 60 números. Pelo enunciado, faremos 20 lançamentos, nos quais aparecem 11 caras e 9 coroas. Aplicamos a fórmula para o cálculo de permutação com elementos repetidos. Aplicamos a fórmula para o cálculo de permutação com elementos repetidos e a seguir desenvolvemos o 9 fatorial e, convenientemente, o 20 fatorial. Após simplificar 11 fatorial e efetuar os cálculos, encontramos o valor 503.880. A palavra em questão é composta por 10 letras, das quais a letra A aparece 5 vezes e a letra R 3 vezes. Aplicamos a fórmula para o cálculo de permutação com elementos repetidos. Aplicamos a fórmula para o cálculo de permutações com elementos repetidos, em seguida desenvolvendo o 3 fatorial e, convenientemente, o 10 fatorial. Em seguida, cancelamos o fator comum 5 fatorial e após efetuar os cálculos, obtemos o valor 5.040. E a resposta é: existem 5.040 anagramas. Se começarmos por A, ainda restarão 7 letras, das quais o R aparece 2 vezes e o E 3 vezes. Aplicamos a fórmula para o cálculo de permutação com elementos repetidos. Aplicamos a fórmula para o cálculo de permutação com elementos repetidos e a seguir desenvolvemos 2 fatorial e 7 fatorial convenientemente. Após cancelarmos 3 fatorial e efetuar os cálculos, encontramos o valor 420. E a resposta é: existem 420 anagramas. Começados por R, ainda temos 7 letras, das quais o E aparece 3 vezes. Aplicamos a fórmula para o cálculo de permutação com elementos repetidos. Aplicamos a fórmula para o cálculo de permutações com elementos repetidos e a seguir desenvolvemos o 7 fatorial convenientemente.
Após cancelarmos 3 fatorial e efetuar os cálculos, encontramos o valor 840. E a resposta é: existem 840 anagramas.